Vamos lá então, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção. Sidney, faça essa oração por nós, por favor. Pode ser? Ore por nós. Pai Santo e bendito, te louvamos a Deus, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor Deus, fala conosco nesta noite, Pai. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que compreendamos a Tua palavra, Senhor, para entendermos o Teu querer, a Tua vontade. Senhor Deus, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para compreender essa matéria, a expor aos Teus filhos também que estarão conosco. Traz em paz quem está a caminho, livra de todo mal, dai-nos inspiração, graça, unção de Tua parte nesta noite. Hoje estamos falando sobre o Teu ser, Senhor Deus, e nada maior no mundo de referencial para nós do que Tu. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos lá, irmãos. Estamos falando sobre a personalidade de Deus. É isso? Correto? Dia 23. Vamos lá. Natan, senta com alguém aí. Senta com o Alexandre aqui, para acompanhar com ele aí. Alexandre é gente boa. Vamos lá, irmãos. Na aula passada nós iniciamos aí definindo algumas coisas, falando algumas coisas. Gostaria de voltar ao ponto, nós paramos aí no problema, não foi isso? Problema? Isso? Foi isso, né? Problema. Vamos voltar aí no título, um Deus pessoal, sua personalidade. Aí a gente segue daí, tá bom? Vamos lá. Antes de falarmos sobre o conhecimento que podemos ter sobre Deus, sua autorrevelação, se podemos compreendê-lo ou não na sua totalidade, seu caráter, a partir de seus atributos, comunicáveis e incomunicáveis, sua manifestação como Deus Trino, estudaremos sobre a sua personalidade, Deus como ser pessoal. Ao longo dos séculos, os teólogos e os cristãos de um modo geral não hesitaram, não titubearam em se referir a Deus em termos pessoais. Por exemplo, o cristianismo atribui a Deus toda uma série de qualidades, como por exemplo, amor, fidelidade, bondade, que parece apresentar fortes associações pessoais a Deus. Muitos escritores que a prática cristã da oração parece haver se inspirado no modelo de relacionamento existente entre uma criança e seus pais. A oração expressa um relacionamento de graça e amor que representa simplesmente a confiança de uma pessoa, cuja atitude em relação a nós dá-nos prova dessa merecida confiança. A gente só ora, a gente só fala com pessoas que a gente confia, a gente só compartilha as nossas dores, nossas dificuldades, nossas crises com pessoas que a gente confia. Então, Deus é um ser confiável e a gente traça esse relacionamento com Ele, expondo a Ele as nossas necessidades. A reconciliação citada por Paulo em suas metáforas soteriológicas sobre salvação refere-se claramente como um modelo de relação humana, totalmente por intermédio da fé, em um relacionamento que se dá entre Deus e o homem pecador, isto é, entre duas pessoas. Grifa aí, entre duas pessoas. Podemos ver isso claramente nas Escrituras, quando Deus decide vir ao encontro de Adão e Eva, quando esses haviam pecado contra Deus no jardim. No Éden, o ato foi unilateral. Não foi o homem que foi ao encontro com Deus. Grifa aí. Não foi o homem que foi ao encontro com Deus. Pelo contrário, o homem fugiu de Deus. Isto é nitidamente constatado quando ambos tentam cobrir a sua própria nudez, uma espécie de autorredenção. Assim, existem fortes razões para sugerir que a ideia de um ser pessoal é parte integrante da perspectiva cristã. Grifa aí, essa frase toda. Entretanto, é necessário que a gente fale, grife isso dentro da perspectiva cristã, porque nós já temos pessoas que acreditam
um ser maior que tenha criado em todo mundo, que entra aí o design inteligente, certo? A tese de que a criação foi feita por um ser inteligente. Então, além desta tese, né, trazendo o nosso ponto de vista, é necessário que a gente diga, assim, existem fortes razões para sugerir que a ideia de um ser pessoal é parte integrante da perspectiva cristã. Por que a gente fala isso? Porque se eles defendem a tese de que o mundo foi criado por um ser inteligente, esse ser inteligente tem que ser pessoal. Tem que ser pessoal. Porque nós só conhecemos seres inteligentes que sejam pessoas. Certo? Tudo bem? Para vocês entenderem esse negócio aqui um pouco mais claro, como vocês entendam que tudo que Deus criou está dentro de reinos. Você tem o reino vegetal, você tem o reino mineral, você tem o reino, deixa eu ver se eu lembro aqui, vegetal, mineral, animal. Dentro desse reino animal, a gente tem que frisar que nós temos o bruto, os brutos, que seriam os animais, e o homem, certo? E o homem, bruto, e o homem. E depois disso a gente tem o reino moral, certo? Quando a gente pontua isso e a gente entende que o ser humano, ele é um ser moral, né? Ele é um ser moral, e a gente partindo do pressuposto de que eles acreditam que o mundo foi criado por um ser inteligente, nós entendemos seres inteligentes sendo seres morais. Assim sendo, Deus é um ser pessoal moral. Não tem como a gente fugir disso. Aí entra a perspectiva cristã. Partindo da revelação bíblica, a gente afirma que Deus é um Deus pessoal. Isso é importante vocês entenderem. Nós entendemos que só pessoas são inteligentes. Nós entendemos que só pessoas planejam. Que só pessoas são organizadas nos seus feitos. E se eles defendem que um ser pessoal tenha criado tudo, que eles chamam de design inteligente, esse ser tem que ser pessoa, né? Tem que ser pessoa, como nós entendemos que é pessoa também. Aí entra a validade da revelação bíblica para poder entender a força do nosso argumento em relação a um Deus pessoal. Entretanto, essa sugestão, Felipe, seu lugarzinho aqui, seu cargo, você agora tem um cargo. Você tem um cargo agora aqui. Depois eu faço uma carteirinha para você. Tá bom? Ó, cadeira almofadada, você fiscalizar a live. Obrigado, gente. Você fiscalizar a live. Não precisava não. Vamos lá. Entretanto, essa sugestão levanta uma série de dificuldades que precisam ser cuidadosamente analisadas. Os problemas... tem que até aguinha, né? Os problemas apresentados a seguir são particularmente relevantes, mas não é um problema sem solução para o entendimento que podemos ter sobre Deus nesse assunto. Quando a gente fala, quando a gente enxerga o fato de Deus ser um Deus, um ser pessoal, normalmente a gente enxerga de forma simplista, né? Não de forma simples, mas simplista, no sentido de menosprezar, da gente dizer isso não é nada, isso não quer dizer nada. Mas quando a gente começa a estudar o ser de Deus, a partir do ponto de vista do que ele disse de si mesmo, a gente tem que pensar, a gente precisa raciocinar e ver o peso da fala. Deus é um ser pessoal. A gente precisa parar. Hoje nós temos tudo pronto. Você vai pegar uma teologia sistemática, qualquer livro que vai comentar sobre esse assunto, você vai ter pessoas que falam de maneira muito clara. Mas, no início da fé cristã, no início da igreja, quando começou a se pensar
né? Começou a fazer teologia, no sentido de pensar sobre as Escrituras, sobre o que as Escrituras dizem, quando começou os questionamentos dos argumentos cristãos, né? Você vai olhar nas Escrituras, Deus se relacionando com o homem. Deus se relaciona. Aí você pergunta, você parte do efeito para a causa. Você olha Deus se relacionando. Opa, se Deus está se relacionando, né? Se Deus está se relacionando, anotaram isso aqui? Copiaram? Se eu penso na palavra relacionamento, se Deus ele se encaixa nisso daqui, eu parto do que já está escrito para entender. Se Deus se relaciona com o ser humano, logo ele é um ser pessoal, porque pessoas se relacionam. Só que quando começou a questionar, quando os pais da igreja, os cristãos começaram a fazer essas afirmações, os críticos, né, os pensadores começaram a perguntar: espera aí, Deus ele é todo poderoso? Deus ele é imutável? Aí disseram, então Deus não é pessoa. Deus não é um ser pessoal. Começaram a questionar. Aí entra. Você faz uma afirmativa, alguém vem e questiona a sua afirmativa. Você vai querer dar uma resposta para a tréplica. Como você vai dar uma resposta se você nunca pensou sobre isso? Os primeiros cristãos passaram por isso. Passaram por esses questionamentos. Deus não pode ser pessoa, porque pessoa não é imutável. Pessoa, ela sofre ação, ela muda, ela tem sentimentos e etc. Já falei um pouco sobre esse assunto, mas só estou partindo aqui dos questionamentos, dos críticos, para vocês entenderem como se chegou à afirmativa que está na apostila aí. Como se chegou a essa afirmação do que a gente já tem pronto, de que Deus é um ser pessoal. E quando eu digo que Deus é um ser pessoal, eu vou ter que provar que Ele é pessoal. Como que eu consigo provar que Deus é um ser pessoal? Como que eu consigo provar? Porque toda afirmativa que eu faço, se alguém me questionar, eu vou ter que explicar, vou ter que sustentar a minha afirmação, não vou? E assim sempre, se alguém um dia te perguntar, você afirmar para essa pessoa, olha, Deus te ama, Deus ele compreende você, porque Ele é um ser pessoal, assim como você é. Se essa pessoa perguntar, como que você pode me provar que Deus é um ser pessoal? Como você provaria isso? Ele é um Deus trino. Você vai pelo mais difícil? Você vai tentar provar pela argumentação mais difícil? Essa pessoa, se ela não acredita na Trindade, se ela não compreende que Deus é um ser pessoal, quanto mais ainda vai entender o que é Trindade. Você teria que partir de um ponto mais fácil, uma coisa mais simples. Pela pessoa de Jesus? Oi? Pela pessoa de Jesus? Pela pessoa de Jesus? Pela pessoa de Jesus encarnada ou antes de se encarnar? Pelo relacionamento com Adão. Pelo relacionamento com Adão? O que prova? Aí é a Bíblia. Vocês veem como que às vezes parece simples? Porque a gente simplifica, a gente enxerga de forma muito simplista. A gente menospreza, mas quando você para pensar, você vê que o negócio é um pouquinho mais complicadinho. Às vezes está para nós, né? Às vezes você fala, não, eu sei para mim. Mas a pessoa quer que você explique para ela. Vai ter que recorrer às formas que Deus se manifestou, né? Quais são? Né? Aí a gente vai ter que ver, né, gente? Quais são? Entre as revelações. Sim. Em primeiro lugar, o que é ser pessoa? Ser pessoa é ter características
que denotam que eu sou pessoa. Quais são as características, pastor Felipe? As características de um ser pessoal. Pensamento. Dá para enxergar isso em Deus? Dá? A gente teria essa capacidade de mostrar esse Deus? Olha aí. A gente precisa construir. Aí você vai ter a questão da bondade. Bondade, amor. Passagem de Abraão. Sim. Se eu for lá em Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim, a gente fala, mas Deus é diferente de nós, não é uma questão de como ele Aí que está. sente, como ele fala. Esse é o grande desafio. Por isso, você tem filósofos, homens grandes, que eu vou citar aqui, que tiveram dificuldades de entender isso dessa forma. Aí você está tratando do teu Deus, do teu Criador. A gente está trabalhando um ser que é atemporal, que não está condicionado a nenhum tempo existente, mas é antes de tudo quanto possa ser considerado como existente, como existência. Ele é um Deus inexistente. Se é que a gente pode usar o prefixo de negação para tentar dizer que Deus não passa pela existência. Mas eu digo, Deus existe? Existe. Mas Ele não é um ser que nós poderíamos comprovar a sua existência se Ele não tivesse dito nada sobre si mesmo. Ou seja, se Deus não tivesse manifestado de nenhuma maneira para nós seríamos seres que pensaríamos alguma coisa, mas nunca saberíamos nada, absolutamente nada sobre Deus. Sim. Mas só o fato de Deus nos criar já não é uma manifestação dele? Mas aí que está, quanto tempo demorou para que o ser humano entendesse que ele era criação de alguém? Se fosse depender do ser humano achar a chave da sua existência, quanto tempo demora? Para aqueles que não acreditam, por exemplo, você tem lá, Paulo vai falar isso em Romanos 2, quanto tempo demora para um ser humano que não teve nenhum tipo de revelação sobre Bíblia, sobre nada, para achar o seu Criador através de alguma coisa que ele possa, que se possa apontar para Deus? Mas então, ele vai falar de consciência, né? A questão da consciência, a natureza, a própria natureza nos revela. Sim. Nós não temos dentro de nós essa consciência que Temos. nascemos com ela? Temos. Mas mesmo assim, pastor Alan, com o pecado original, com a corrupção humana, isso está muito ofuscado, isso está muito borrado. É isso que eu queria, já que vocês falaram a questão do pecado. Adão tinha uma consciência muito melhor de Deus do que nós. Sim. Não é isso? Sim. Então essa existência de Deus para Adão era muito mais clara então do que seria para nós hoje. Sim. Devido ao pecado, nós estamos perdendo isso ao longo da nossa vida. Sim. Ou seja, quanto mais tempo o homem permanecer nesse estilo de vida, ou seja, nessa estrutura de pecado, mais a humanidade então se apartará de Deus. Está escrito que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandesse a luz do Evangelho. Então, de certa forma, o limite do juízo de Deus para encerrar todas as coisas é justamente porque a humanidade tende a cada tempo se afastar mais e desconhecer Deus. Em Cristo nós corremos para voltarmos ao estado de Adão, mas melhor ainda porque seremos glorificados. Sem Cristo, o ser humano caminha a passos largos, distante de Deus, para o inferno, incondicionalmente. Por causa do pecado original. Porque a natureza pecaminosa puxa sempre para baixo. Eu disse ontem, numa fala minha da igreja, de que a ciência moderna, discute muito bem isso que eu vou dizer. Até a pandemia, o ser humano tinha um conceito de modernidade, um conceito de ciência. Pós-pandemia, o conceito vai mudar. Por quê? A pandemia veio e colocou limite. Até nas potências mundiais, onde os maiores laboratórios do mundo se sentiram desafiados a criar uma vacina, a criar um remédio que dê solução a esse problema. E até agora não. Ou seja, ontem eu disse, em uma fala,
que o ser humano, até o Covid, ele dizia: Deus é descartável, Deus é descartável, Deus é coisa de crente, Deus é coisa de gente quadrada, Deus é gente de coisa ignorante, Deus é coisa de gente que não estuda, que não tem ciência, tá aquilo. O conceito de modernidade pifou com a pandemia, no sentido de ciência moderna, de querer, em que o ser humano conseguia a solução para todos os seus problemas. Pifou. E está aí de novo, logo nós vamos em outro lockdown, porque o ser humano pensa que é brincadeira. Deu um feriado, vai todo mundo para a praia. Os carioca tá praia cheia, baladão, isso aqui, todo mundo brincando. Aí os hospitais começam a encher de novo, daqui a pouco estão começando a construir os hospitais de campanha de novo. Por quê? Aí entra, pastor Amaro, a ignorância humana, a indiferença humana em relação aos fatos que estão ao seu redor, não é nem a palavra de Deus, né? Em relação aos fatos que estão ao seu redor, prova de que o ser humano está pior a cada dia mais. O evolucionismo cai por terra todos os dias, cada segundo nessa pandemia. Cadê nós? O evolucionismo não defende a tese de que nós somos seres adaptáveis? Cadê o ser humano conseguindo se adaptar com esse vírus? Evolução. A gente evolui e a gente vence. Evolui? Cadê? Moralmente falando, isso fala. Isso aqui é piada. Entendeu? Tá entendendo? Então, pensar Deus, então, descobrir Deus sozinho, então, é quase que impossível. Aí entra a revelação bíblica. Por isso, num estudo como esse, nós somos privilegiados porque nós passamos a ter um conhecimento sobre a pessoa de Deus que nunca disseram para nós, que nunca contaram para nós. Parece que a gente está lendo uma coisa, nós estamos conhecendo um Deus que nunca nos apresentaram. Mas vamos lá. Professor, vai lá. Tem uma pergunta aqui, pode vai fazer? Lá, se eu puder responder. Paulo Eduardo, a ciência dificulta um pouco muitos a acreditar na existência de Deus? Sim, porque as pessoas são muito mais tendentes a acreditar o que a ciência diz do que a Bíblia diz. Só que aquilo que a ciência diz ser ciência também tem que ser contestada, porque a ciência é baseada em fatos, em descobertas factuais, e a ciência não tem a prova de algumas coisas que eles dizem que é ciência. Nós não enganamos ninguém. A Bíblia não é um livro científico. A gente não cita a Bíblia como ciência comprovada. A gente cita a Bíblia como livro de fé. Nós estamos tranquilos em relação a isso. Quem quiser conhecer um pouco numa pegada científica, para esse nosso irmão que perguntou, leia o livro de Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2, porque aí ele vai ter uma resposta numa pegada científica sobre a criação. O Kevin está lendo esse livro. Aí você vai entender uma visão bíblica teológica e científica de um cientista na área física defendendo a criação bíblica, andando do lado ali do que a própria ciência ignora. Aí já entra, você tem, por exemplo, você tem o criacionismo bíblico e você tem o criacionismo científico. E o criacionismo religioso, certo? Agora, você vai para o criacionismo científico, eles vão tentar, vai chegar onde? Design inteligente. Design inteligente é o quê? Um desenhista inteligente. Esse desenhista inteligente tem que ser pessoa. Se é pessoa, tem que ser inteligente. E se é inteligente, eles não querem chamar de Deus, mas é o que a gente chama de Deus. Para nós está na Bíblia tranquilinho, está tudo feitinho para nós já. 3.500 anos, estamos distantes, e o que Moisés disse continua de pé, graças a Deus. A Bíblia vai muito bem, graças a Deus. Mas aquilo que eles chamam de ciência, você vai fazer o colégio, você vai fazer o colegial, os professores não vão citar a Bíblia, eles vão citar Darwin, vão citar Lamarck, vão citar as diversas teses de criação que eles defendem na ciência, tá, isso aqui, mas sem nada comprovado. Sem nada comprovado. E esse é o problema, né? Esse é o problema. Porque, infelizmente, muitas vezes, eles pegam o quê? Pontos que são somente teoria. E apresenta como cientificamente comprovado. E em cima daquilo quer construir uma tese, um argumento. E você tem um monte de tese do próprio Darwin, que já está derrubado faz tempo. Inclusive, eu estou lendo um livrinho bem fininho do Adalto Lourenço também, Criacionismo e Evolucionismo, que ele vai dizer que as teses de evolucionismo já existiam até mesmo antes de Cristo.
Antes de Cristo já havia argumento sobre evolucionismo. E a Bíblia está aí, caminhando tranquilo até hoje. Quem mais vai falar? Fala. O senhor falou quanto tempo o ser humano Demora para achar Deus. Podemos dizer que a civilização pré-diluviana foi privilegiada nisso, por viver mais? Sim, mas o fato de viver mais e mesmo assim não achar Deus não adianta nada. O que adianta viver 900 anos, mas no pecado? Quando o dilúvio aconteceu, é só ler o texto. O pecado fedia as narinas de Deus, de tão abundante que estava. Vivia demasiadamente, mas o que adianta? Por isso, Salomão dá um conselho muito claro: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos anos dos quais venham dizer: não tenho neles contentamento. Inteligência, na visão salomônica, por causa do que ele passou, é lembrar de Deus na mocidade. Porque quando chega a velhice, você não tem mais energia para compensar tudo aquilo que você gostaria de fazer com Deus. Vamos lá. Problemas. Quem tiver sem apostila, acompanhe com alguém aí. A ideia de um Deus pessoal pode levar à conclusão de que Deus seja um ser humano. Grifa aí. Isso é um questionamento do Paul Tillich. Para Paul Tillich, depois você dá uma olhadinha quem foi ele, tá? Para Paul Tillich, isso leva ao problema de localização, sugerindo que Deus encontra-se em um local definido, assim como os seres humanos. Dessa forma, isso parece fora de propósito, tendo em vista de nosso conhecimento do universo. Todavia, essa ideia faz parte de um raciocínio comparativo para a compreensão. Significa afirmar a capacidade e a disposição de Deus para se relacionar conosco. Isso não quer dizer que Deus seja humano, ou que Ele se encontre em algum ponto específico do universo. E se estiver, isso não faz dele um como nós. Pois o que ocorre consigo mesmo, como ele está mais aí, Deus é Ele mesmo que auto se determina, diferente de nós, que estamos aqui por vontade dele e não nós. Essa questão de localização de Deus é um argumento do Paul Tillich, é válido, porque ele bota a gente para pensar. Tudo que é localizável, a gente pensa como existência. A banqueta está aqui. Aqui onde? Aqui na igreja. Posso especificar mais. Em que lugar da igreja? Próximo do púlpito. Próximo do púlpito quanto? Aí eu posso medir e tal. Então, eu posso fazer muitas perguntas sobre isso que se localiza aqui. E eu delimito, eu consigo delimitar, consigo especificar, porque é tangível. Eu pego, tem peso, tem medida, se localiza e tal. Tudo que existe, tudo que veio a existir, no sentido visual, físico, ocupa um determinado espaço. Então Paul Tillich diz: se Deus ele é um ser pessoal, então ele tem que ser humano. Veja bem, o Paul Tillich parte de que todo ser pessoal que existe no mundo é ser humano. Para Paul Tillich, toda a existência pessoal no mundo que possa ser chamada de pessoa, é ser humano. Certo? Ou é ser humano. Mas se a gente for argumentar com o Paul Tillich, a gente vai dizer: mas quem disse que a pessoalidade ou a personalidade está limitada ao humano, aos seres humanos? Quem disse? Paul Tillich era teólogo, era crente, não tão crente assim, mas era. O ser humano é a imagem e semelhança de quem? Aí que está, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Como? Em que sentido? Caráter e personalidade. Caráter e personalidade. Se a gente for pegar que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus no sentido pessoal, no sentido de imagem, eu vou ter que delimitar Deus. Eu vou ter que dizer que Deus tem uma forma, um tamanho, um peso, uma medida e etc. Aí eu limito mais ainda. Mas Deus está localizado em algum lugar? Sim ou não?
manifesta em diversos lugares. O que você disse, Alexandre? Em todo lugar? Então ele é o que todo lugar possa contê-lo? Então Deus é do tamanho do espaço que existe no universo. Mas se eu for contra a tua teoria, eu não estou limitando a existência de Deus? Não entendi. Se eu for contra o que você está dizendo, não estou indo contra, estou limitando a existência de Deus? Mas aqui está. Se você diz que Deus está em todo lugar, quando eu pergunto, Deus está onde? Ou Deus está em algum local? Ou Deus se localiza? Quando você diz que Deus está em todo lugar, eu digo que Ele está em todo lugar que se possa comprovar existir. Que possa existir. Aí eu te pergunto, onde Deus estava antes de tudo existir? E a eternidade é algo que existe? Não é algo tangível. Vamos lá, é algo tangível? A eternidade é algo? Não é algo tangível, mas é algo que existe. A eternidade existe, mas a eternidade existe tanto quanto Deus existe? A eternidade fez Deus existir ou Deus fez a eternidade? É para você pensar, para forçar o pensamento de vocês. A eternidade existe tanto quanto Deus existe? Perguntaram aqui se Deus A está no eternidade terceiro existe céu. porque Deus existe ou Deus existe porque a eternidade existe? Então Deus é antes da eternidade. Deus é atemporal. A eternidade só pode ser contada porque Deus existe. A eternidade também é tempo. Para nós é tempo. Mas para Deus, o tempo não existe. Mas a visão dele é uma. Sim, mas nós estamos olhando a nossa perspectiva, tentando arranhar um pouquinho do que Ele é. Mas pensando nessa questão de localização, de novo, onde Deus estava antes de tudo existir? Falaram aqui que Deus está no terceiro céu. Está no terceiro céu? Se é no terceiro céu, é uma localização. Nele mesmo. Ele estava nele mesmo. Antes de tudo existir, ele estava nele mesmo. Porque nada do que existia em toda a existência que poderia ser comprovado antes de tudo existir era Deus. Tudo quanto existia antes de provar toda a existência que passou a existir era Deus. Deus é a totalidade de toda a existência antes de tudo existir. Olha que bonito. Deus é a totalidade de toda a existência antes de tudo existir. Porque tudo que existe veio dele, foi criado por ele e para ele. Pela fé, nós entendemos que os mundos, no plural, os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que o que existe, ou o que veio a ser, veio daquilo que não se vê, do que não é visível. Antes que houvesse dia, Eu sou. Ou seja, antes que houvesse existência, eu sou. Deus é absoluto. E nada do que existe possa ser comparado com Ele. Nem tempo, nem eternidade, nem existência nenhuma pode se comparar. Quando eu digo que Deus está no terceiro céu, ou no céu, eu digo que de fato Ele está. E é verdade. Agora, Ele só está lá porque Ele quer estar. Ele só está lá porque Ele se autodeterminou estar lá. Ele só está lá porque Ele se autolimitou a estar lá. Porque se Ele não quiser estar lá, Ele pode sair do céu, fazer com que tudo que existe deixe de existir, e só Ele vai ser a existência total de tudo quanto existe. Deu até dor de cabeça, né, pastor? Tudo isso nos leva a uma conclusão. O teu Deus, o teu Criador, Ele é maior do que você possa explicar, maior do que você possa dizer, e maior do que você possa adorar. Por isso, o máximo de adoração que você pode dar a Deus é você mesmo. É você se colocar: Deus, eu estou aqui. Eu sou a adoração que o Senhor quer. Está aqui. Eu sou. Estou aqui dentro. E tudo que você fizer que possa ser contado como adoração para Ele, vai pesar como adoração. Agora, se a nossa existência não glorifica a Deus, não é adoração.
A gente está caminhando na mão para trás. O Tirique quer entender. Não, então Deus é ser humano. Só porque Deus se manifesta dentro de perspectivas pessoais, amando, perdoando, sendo bondoso, amoroso, se relacionando. Só porque Deus faz isso, ele tem que ser visto como ser humano? Não. Isso não é argumento válido. É fraco. Eu sou pessoal porque ele é pessoal. Ele não é pessoal porque eu sou pessoal. Eu sou pessoal porque ele é pessoal. Eu sou imagem e semelhança dele. Se eu sou imagem e semelhança dele, eu sou pessoa. E ele é pessoa antes de mim. Como que eu exemplifico isso para um ateu? Para um ateu? Ele mesmo. Pede para ele se olhar no espelho. Pede para ele se olhar no espelho. E diga, olhe para o espelho e se explique a si mesmo. Olhe para o espelho e diga, seja sincero consigo mesmo olhando para o espelho e me diga se você nunca questionou a sua existência. A partir do momento que ele disser que questionou a sua existência, ele já não é mais ateu. Aliás, eu não acredito que exista ateu. Brasileiro ateu existe não, né? Até porque o verdadeiro ateu, ele não se preocupa em questionar. Né? Ele não se preocupa em questionar a existência, nem provar a existência de Deus em nada. Carnal é mais crente do que vocês. O carnal não é carnal. Está mais quase, está perto do espiritual. É crente. É crente. Porque se ele luta e se esforça em querer provar que, no caso de Deus, não existe, então aquilo o incomoda. Perguntaram para ele. Ele já trabalha com a possibilidade da existência. Perguntaram para o carnal, existe uma civilização ateia, carnal? Perguntaram para ele, existe uma civilização ateia? Leandro Carnal era um filósofo, professor da USP, outras faculdades, homem inteligentíssimo. Perguntaram para ele, doutor, existe uma civilização ateia? E ele teve que pensar um pouquinho, aí argumentar. Falou, não existe nenhuma civilização ateia comprovada. Não existe. Existe ateus, mas não uma civilização ateia comprovada. Isso é prova de que Eclesiastes 3:11 se cumpre, Romanos 1, 19 e 20 se cumpre, Romanos 2, 14 em diante se cumpre, Salmo 19 se cumpre, céus. Se baseia principalmente na crença. Eu disse na aula passada, não é o certo, mas quando um ser humano faz um Deus, ele já não é ateu. A busca do seu interior pelo verdadeiro Deus está acontecendo. Só que aí entra o pecado desvirtua, o pecado original que desvirtua, e ele faz um Deus de barro, um Deus de argila, um Deus de madeira. Quando a tradição diz que quando Abraão foi chamado por Deus, quando Abraão teve um encontro com Deus, até mesmo antes do que a Bíblia diz, Abraão era politeísta, ele era pagão. Tinha diversos deuses, provavelmente deuses babilônicos. Mas quando ele teve um encontro com Deus, a tradição diz, a tradição judaica diz que ele chegou na vila do pai dele, que eles tinham uma vila, uma espécie de vila deles mesmo, pegou um porrete bem forte, dessa de peroba, igual do brasileiro, bem forte, e começou a dar paulada nos deuses, quebrando, que era de barro, essa aqui ele foi quebrando, que era de madeira, foi queimando, pá, só se via barulho para todo lado. Aí os criados correram para a terra, né? Terra! Abraão endoidou. Como você conhece? Ele está quebrando os nossos deuses, tudinho. Está quebrando nossos deuses. E o pai chega nele: Abraão, você está doido, Abraão? O que você está fazendo, rapaz? Está quebrando nossos deuses, você está arrebentando com os nossos deuses. E ele disse: se eles são deuses, que eles se defendam. Se eles são deuses, que eles se defendem das minhas pauladas. O argumento já foi válido. Deus que é Deus se defende. Entende? Abraão, ele é descendente de Sete, da descendência piedosa. Ele vem da descendência piedosa. E ele já vem da descendência crente. Então, o
toda a existência humana na face da terra vem de Noé e dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Toda a existência humana no mundo veio de 3 homens que acreditavam em Deus, que foram livrados por Deus no dilúvio. Toda a descendência de Caim foi extirpada. Extinta no dilúvio. Doutrina da Trindade. São 3 pessoas que emanam, têm origem na mesma essência, né? Emanam na mesma. Tira a palavra origem. Se você colocar origem, ele vai existir. Emanam-se na mesma essência, né? Sim. Como dizer que essas 3 pessoas Presta atenção aí. são eternas quanto a essa essência? Porque, na verdade, como diz Aristóteles, só entendo as coisas em categorias humanas. Eu não sei de eternidade, eu só sei do meu tempo aqui presente. A gente só pode falar sobre isso porque Deus falou sobre isso nas Escrituras. Deus só é Deus porque, em essência, Ele é divino, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele tem atributos que comprovam essa divindade que Ele tem. Os 3 têm os mesmos atributos. Se os 3 têm os mesmos atributos, os 3 é Deus. Quando eu digo o Pai é Deus, o Pai é Deus, nós fomos muito educados nas nossas igrejas a enxergarem Jesus e o Espírito Santo como menor que o Pai. Vocês vão se converter disso daí hoje. Tá? Nunca mais vocês vão entender o Espírito Santo e Jesus menor que o Pai, porque eles não são. Mas nós somos educados, né José? Muito nisso. Fala, para nós, a gente não consegue citar primeiro, a gente não consegue citar o segundo sem citar o primeiro. Aí quando o segundo é citado depois do primeiro, a gente já entende ele como menor. Não existe primeiro, segundo, terceiro no sentido hierárquico. Não existe hierarquia na Trindade. Na Trindade não existe hierarquia. Existe interrelacionamento na Trindade. Em essência, eles são iguais. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. Vocês precisam comprar um credo aí, um credo da Assembleia de Deus, ou qualquer credo, para vocês saberem. Tem os sistemáticos que tem, né? Um credo para vocês entenderem quem é Deus. Jesus, ele é Jesus porque ele recebeu o nome de Jesus. Mas qual era o nome dele antes de ele ser Jesus? Qual era o nome de Jesus antes dele ser Jesus? Hã? Ele é Deus! O nome dele é Deus! Jesus é só a identificação. Filho. Você pergunta, o filho, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você coloca Pai. Pai é maior que Filho. Filho é menor que o Pai. Filho. Mas ele não foi sempre filho desde toda a eternidade. E hoje, olha para mim. Põe o pezinho no chão aí. Ele não é mais filho hoje. No sentido absoluto, ele não é mais filho. Ele é Deus. Por que eu tenho que orar então, pastor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque você entende Jesus como filho pelo que ele fez aqui encarnado, manifestado, crucificado, ressuscitado por você. Não é errado você chamar ele de filho, mas não entenda o termo filho em relação a Jesus menor que o Pai, porque Pai é menor que Filho. Não, na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo não é hierarquia. É função, existe diferença de funções na Trindade, em termos de ações na Trindade, mas não existe diferença de tamanho, não existe diferença de poder. É por isso que Kevin não entendeu direito isso ainda. Em essência, Deus, o Pai é Deus. Em essência, Jesus é Deus. Em essência, o Espírito Santo é Deus. E quantos deuses nós temos? Um só. Tá bom, mas as 3 pessoas constituem essa Trindade surgiu da mesma essência. Emanou-se da mesma essência. Melhorou. De onde veio essa essência? Então como emanou? Então como veio? Divino é o que ele é em essência. Divino é o que o Pai
Pai é em essência. Divino é o que Jesus é em essência. Divino é o que o Espírito Santo é em essência. E os três é Deus. Da maneira como você está entendendo, é como se o Pai tivesse transferido divindade para Jesus, como se o Pai tivesse transferido divindade para o Espírito Santo. Como se os três tivessem Surgido. Não surge. Ele, aí entra, eu sou, ele simplesmente é. Deus é, em essência, divino, desde o tempo que a gente possa dizer que ele existe, porque a gente só diz que Deus existe porque a gente vê existir. Então, o que é isso daí que a gente chama de essência? Essência é o que Deus é, no sentido divino. É aquilo que caracteriza Deus como Deus. Em essência, você é o quê? Humano. Só que você não é a essência sozinho. Atrás de você está o Júlio, que também é ser humano. E a essência que está nele não é a essência que está em você. Até a gente remontar em Adão. Adão é a primeira essência humana criada, junto com Eva. Todos nós somos descendentes da essência humana que Adão foi. Deus não é essência no sentido de vir de outros. Ele é eternamente, se é que a gente pode citar assim, isso que ele é. Deus. É o mais que a gente possa dizer. Diga. Essa questão que eu tinha falado no começo, sobre a questão da, entre aspas, perfeição de Adão, né? De lá para cá, ela sofreu o quê? Sucessivas deterioração. Sim, corrupção. Deterioração. E aí está chegando onde a gente está e vai ficar cada vez pior. Até mais. Por quê? Por que vai ficar cada vez pior? Porque a depravação humana É constante. é o caminho, ela não vai mudar. É por isso que você precisa da intervenção divina e a regeneração vai fazer o quê? Restaurar o estado Original. Porque enquanto tiver, às vezes eu falo isso para as pessoas e as pessoas falam assim, não, você é muito pessimista. Eu falei, não. Não, mas é isso mesmo. É a Bíblia. É o que é. É a deterioração do cada vez pior. O mundo vai de mal a pior. Não vai melhorar. Sim. Não adianta, pode vir presidentes, Pode vir o que for. pode entrar uma filosofia melhor do que outra. Não vai mudar nada. Mas a palavra de Deus ela vai mostrar que o ser humano vai de mal A pior. E a Bíblia vai ficar enganando E sendo enganado. É isso mesmo. Fala, Carlinhos. Davi, nessa questão tem aquela fala de Jesus que ele fala assim, né? Onde muitas pessoas se confundem, quando ele fala assim, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo que ele e o Pai é Deus. Não é isso? Sim. É que a sua dúvida, ou a sua colocação, a pergunta do Kevin, é que a gente parte do. Vamos ver se eu consigo usar uma palavra bem adequada aqui. A gente parte do nosso ato de pensamento, da nossa inteligência humana, para entender uma inteligência absoluta. Por isso que eu te perguntei, até se a gente de Aristóteles. Sim, Aristóteles não consegue se resolver. Se você quiser entender um pouco do pensamento de Aristóteles, leia São Tomás de Aquino, porque ele vai aperfeiçoar o pensamento de Aristóteles e vai mostrar em miúdos o que de fato Aristóteles queria dizer. São Tomás de Aquino ele vai trabalhar, ele é aristotélico, né? Ele cria na linha de Aristóteles, ele é teólogo, então ele vai usar isso para poder entender melhor Deus. Leia um pouco de São Tomás de Aquino, aí você vai Harmoniza a teologia com a filosofia, né? isso, entendeu? Agora, por que a gente tem dificuldade de entender? Porque a gente está partindo de um mundo caído, como José disse, uma inteligência limitada. Quantos por cento do teu QI você usa? Quem é superdotado é caracterizado como superdotado usando quantos de QI? Quantos? 15? 10? 10 acima já é superdotado? Já é superdotado? O que a gente usa então? Agora imagine só aqui, ó. 0,10. Se a gente usa 1/10 de 100% que seria possível, daqui para poder entender um ser absoluto que está numa situação que é inexplicável, mas a gente arranha só. A gente arranha. Você precisa comprar esse livrinho aqui. Você precisa comprar esse livrinho aqui para você entender melhor isso aí. Essa é a questão da Trindade. A teologia sistemática traz, mas ela traz bem arranhadinho. Compra um livro específico depois.
você vai entender melhor. Aí você traz até aula para mim também. Vamos lá, só para a gente tomar café. A doutrina da Trindade fala de Deus como três pessoas, dentro do que ela falou. Logo, referia-se a Deus como uma pessoa. É o mesmo que negar a Trindade, no caso do que ele está dizendo. Referir-se a Deus como uma pessoa é o mesmo que negar a Trindade. Afinal, essa doutrina fala de Deus como três pessoas. Historicamente, vemos que essa objeção foi bem justificada, pois dizia que os escritores que se referiam a Deus como uma pessoa estavam geralmente negando a existência das três pessoas da Trindade. É como se a gente fala, Deus é um ser pessoal, mas quantas pessoas Deus é? Três. Como assim? Se Deus é um ser pessoal, como que ele pode ser três? Aí, ele colocou, se ele é três, ele tem três, existem três essências divinas, existem três que são deuses, aí entra a nossa dificuldade. Não é três que são deuses, é três que é Deus, no singular. Aí o máximo que a gente pode fazer, para facilitar a vida de vocês, para vocês entenderem um pouquinho dessa situação, é tentar mostrar esse gráficozinho aqui. Vai colocar aqui depois o Pai, Filho. Quanto gente já pegou esse gráfico? Você tem três pessoas. Três pessoas. Clarinho. Pai, primeiro. Filho, primeiro. Segundo. Espírito Santo, terceiro, como a gente normalmente fala. Só que eu quero entender a essência dos três. Os três as três pessoas e não são. São está errado. As três pessoas é Deus. O Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. Mas eu não tenho três deuses. Eu tenho um só Deus. Porque a essência divina é Deus. Agora, eu não posso dizer que tenho três deuses. Só porque eu me refiro a Deus como três pessoas, não quer dizer que eu estou acreditando em três deuses. Os unicistas, quem são os unicistas? Os unicistas são aqueles que defendem que a Trindade é uma balela, que a Trindade é uma heresia, é uma doutrina inventada. E os unicistas dizem que só existe uma pessoa no céu. Aí, eles querem explicar isso para muita gente. Voz da Verdade, pessoa de Voz da Verdade é unicista, tem a igreja unicista aqui pertinho aqui do Antigo Mihara, tá? Toda vez que eu já converti um aluno unicista nesse ambiente aqui já, que hoje é italiano, é Curitiba, graças a Deus, o pastor Marcelo, que alguns conhecem aí, né? O que dirige a igreja do governo, Deus governa o mundo ali na 120 ali, né? Parecido, Marcelo é unicista, ele convertido, né? O Espírito Santo converteu ele, não é? Eu só joguei a doutrina, ele creu e se converteu. Ele é unicista. Aí quando você pega um textinho simples, igual o batismo de Jesus, não, só existe uma pessoa. É três pessoas, não, é uma pessoa só, é um só Deus, uma só pessoa, beleza, então. Então o Espírito batismo unicista. Aí fala, onde está Deus no batismo? No céu, na voz que fala, no Espírito Santo que desce, ou no Cristo que é batizado? Onde é que está Deus lá? Aí vocês vão ouvir aquele som do grito, né? Por quê? Eles falam, não, Jesus é Deus. Jesus é Deus, beleza. Jesus é Deus? É. Ele é o único Deus existente. Eles vão dizer que foi o Pai no Antigo Testamento, foi o Espírito Santo e agora ele é Filho. Jesus é Deus. Fala, beleza, mas Jesus está na água. E lá em cima, quem está? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. O Espírito Santo está descendo com forma corpórea de pomba sobre ele. Onde está Deus? Deus está nos três na divindade total. Agora, eu posso perguntar para ele, onde está Deus? Não, agora eu pergunto, onde está? Só existe uma pessoa no batismo? Só existe uma pessoa que pode ser chamada de Deus no batismo? Não tem lógica. Deus, o Pai, que fala no céu, é Deus. O Espírito Santo que desce sobre o Filho
batizado é Deus. E quantas pessoas existem? 3. Então, o que nós chamamos de essência é Deus? Isso. Aquilo que é essência para nós é divindade. Agora está mais claro. Era só isso? Mas eu falei muitas vezes, é que eu falei talvez de maneira complicada. É que foi segunda passada. A essência é aquilo que torna, que se entende que esses 3 seres é divino. Então, Deus é a essência e a essência é Deus. Sim. Porque ele não pode deixar de ser o que ele é. Diga. Se Deus é tão sublime, é tão perfeito, tem uma essência tão extraordinária, incorruptível, qual foi o propósito dele ser um ser tão absoluto em criar um ser humano que é tão degradativo? Ele, lembrando que Deus não criou o ser humano degradado. Não. O ser humano se tornou degradado. E viu Deus que tudo que ele fizer era muito bom. Deus fez bom. O homem tornou-se junto com o diabo burro. Sim, já sabia, mas o fato de saber não quer dizer que ele tenha determinado que o ser humano fosse dessa forma. Foi a escolha do ser humano, foi a escolha de Satanás se tornar dessa forma. E viu Deus que tudo que ele fizer era muito bom. Deus é especialista em fazer tudo muito bom. Nós somos especialistas em fazer tudo ruim, mal. Agora, quando você faz essa pergunta, você parte do pressuposto de que Deus precisava de alguma coisa. Deus não precisa de nada. Ele fez simplesmente porque quis fazer e para louvor da sua glória. É a máxima resposta que a gente consegue dizer. E se houver outro questionamento, então Deus tem uma necessidade de ser... Não tem. Se eu disser que Deus tem necessidade, ele não é Deus. Porque divino não tem necessidade. Necessidade é coisa de seres existentes, que veio a existir. De ser humano, de animal, de anjo, de arcanjo. Fala da solidão de Deus. Vamos chegar lá. Deus não necessita de nada. Ele é absoluto. Se Deus necessitasse de alguma coisa, essa coisa existia junto com ele, desde toda a eternidade. Mas ele é sozinho desde toda a eternidade. Ele é só desde toda a eternidade. Tudo que vem a existir porque ele trouxe a existência. Mas ele não traz a existência porque ele precisa. Porque se ele precisar, já existiria junto com ele. Ele simplesmente faz para louvor da sua glória, para bendizer o seu nome. Agora, ele queria que fosse de fato assim, mas o ser humano faz as coisas para louvor e glória de Deus? Aí entra o que o pastor Josué falou, o ser humano, ele se degradou, ele caiu, Satanás caiu, e desde que o ser humano caiu, quem ajuda o ser humano a voltar a ser o que ele era antes é o próprio Deus. Aí está de novo, Deus agindo, ajudando o ser humano para poder voltar a ser o que ele era antes. E o infeliz ainda não quer. A Bíblia diz o quê? No Apocalipse, quem é justo, faça justiça mais ainda, seja limpo mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda, peque mais ainda. Mas não é porque Deus quer que ele faça isso, é porque a natureza humana, ela já está voltada para ser isso. A Bíblia diz que Deus lançou os homens às suas paixões infames. E é tão interessante aquilo que o pastor estava falando no início, que de tudo quanto se pode conhecer sobre Deus, Deus os manifestou. Deus manifestou em nós e em tudo que existe ao nosso redor. Em nós está Deus, a voz dele, a sua imagem, é parte da sua essência, porque ele colocou, não parte de você tirar de si e colocar em nós, mas ele criou-nos com essa essência da fagulha eterna dentro de nós. A fagulha eterna existe em qualquer ser humano, e tudo quanto está ao nosso redor também aponta para um Criador. Mas está escrito que eles não quiseram glorificar a Deus como Deus, mesmo sabendo que Ele era Deus. Eles não quiseram enxergar no céu. O céu está dizendo, Deus me criou. A lua está dizendo, Deus me criou. A natureza, o ar, a atmosfera, essa gravidade que existe aqui, só aqui não existe no universo, bonitinha para nós, tudo certinho. Tudo está dizendo, Deus me criou, mas o ser humano fez questão de colocar suas mãos nos ouvidos, dizendo, eu não quero te ouvir, eu não quero te ouvir, eu não quero saber que Deus existe. Eu quero saber que Ele não é nada para mim, que Ele não me importa com Ele. Eles podiam glorificar, eles podiam crer, mas eles não quiseram. E isso
falando da revelação da natureza e da voz da consciência. Baseado em Eclesiastes 3:11, Romanos 1, 19 e 20, Romanos 2, Salmo 19. O ser humano não quis. Aí, já que o ser humano não quer, Deus vai lá e mesmo assim dá uma forcinha. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Ele vai lá, o Evangelho vem. A gente pregar o Evangelho sem o Espírito Santo é a mesma coisa de querer jogar água para molhar uma pessoa que está com guarda-chuva lá. Não vai molhar nunca. Sabe? Mas quando o Evangelho vem, o Espírito Santo junto vem, batendo, o Espírito Santo vem e nos convence, limpa o para-brisa, para que a gente possa enxergar a graça de Deus e tomar um rumo diferente daquilo que a gente estava caminhando. O Espírito Santo é quem faz isso. É Jesus quem faz isso por nós. Nós não temos condição de fazer sozinho. Não temos. Por mais que o ser humano possa ouvir a revelação natural, a revelação da consciência, de acordo com Romanos 2, é quase que impossível isso acontecer, porque o pecado original ofuscou essa imagem e semelhança de Deus em nós. É possível que aconteça? É possível. Eu não duvido. Tem muitas nações que já deixaram de existir, muitos povos deixaram de existir e nunca ouviram o Evangelho. Lá em cima, o juízo já está acontecendo, salvo o perdido, mas é Deus que julga, não sou eu. Nós teremos surpresa no céu. O próprio Jesus disse que se Sodoma e Gomorra ouvisse a mensagem que vocês ouvem aqui, eles seriam salvos e vocês iriam para o inferno mesmo desse jeito. Porque eles creriam na pregação que eu tenho dito. Mostrando que a dureza de Israel. Israel é o povo escolhido eleito. Mas existe. E aí, Pedro vai dizer lá em Atos 7,51, se não me engano, acho que é Pedro: vós sempre resististe ao Espírito Santo, um qual fizeram os vossos pais. Nós é que somos ruins. O ser humano é ruim demais. É mau desde da sua meninice. É pequenininho, bonitinho. Mas quando cresce, vira um monstro. Porque é mau. Olha aí, no meio dessa pandemia, os políticos que nós elegemos agora, Deus ajude que eles tomem vergonha na cara e façam alguma coisa direito, que não roubem, que respeitem o órfão, respeitem a viúva, que não roubem o aposentado, políticos que roubam merenda, canalhas, salafrários, roubar merenda, alimento para as crianças, que às vezes o alimento dela é só aqui no dia, crianças que às vezes só comem no colégio. Eu disse que nós temos coragem de roubar. Isso é o que é? O pecado original, é o diabo. Não precisa ver ninguém endemoniado cair no chão se arrastando. É só você olhar para essa humanidade perdida, cansada de ver os pobres sofrerem, eles somente vivendo um bem bom. Mas está escrito lá no Salmo 73, quando as aves se surpreendeu, ficou decepcionado e vê a prosperidade do ímpio, mas Asaf foi convidado para entrar no santuário de Deus. E quando ele entrou no santuário de Deus, Deus começou a revelar para Asaf. Aí Asaf vai concluir o salmo: até que eu vi fim deles. Deus os coloca por lugares escorregadios. Pense que eles vão se safar? Pensa que eles vão se sair bem? Só lê Lucas 15. Só lê Lucas 16. O rico e Lázaro. É só ir lá. Olha lá. Pai Abraão, agora é pai. Agora, pai Abraão, pai, manda que Lázaro venha aqui, manda que ele venha aqui e pinga aqui uma gotinha porque está quente demais. Agora que é piedade, agora que é atenção, agora é o pai Abraão. Se alguém tiver que clamar por misericórdia, se alguém tiver que fazer justiça, se alguém tiver que ser reto, que seja agora, porque depois da morte segue-se o juízo. Amém? Vocês creem essa palavra? Vamos tomar café, senão vamos começar a falar para você aqui, a gente não tem mais aula. Tinha uma pergunta aqui.